Salve Nação Santista, está começando aí mais uma live do canal HB Santos TV e como de costume eu já falo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia, nenhuma live em relação ao Peixão. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui no canal, né? O pré-candidato Milton Teixeira Filho, pré-candidato à presidência do Santos, dispensa apresentações, mas eu vou pedir para o Miltinho, né, como é popularmente conhecido, né, entre seus amigos e familiares, né, se apresentar um pouco, né, o Brasil é muito grande, tem torcedor do Santos espalhado por todo o Brasil, pode ter algum torcedor que ainda não conheça o Miltinho, então o Miltinho agora vai se apresentar aí para você que ainda não o conhece. Olá, pessoal, é um prazer, muito obrigado por esta oportunidade, falar com os amigos santistas do HB Santos TV. Agradeço muito esta oportunidade, espero poder bater este papo mais vezes. Eu sou Milton Teixeira Filho, associado do Santos há aproximadamente 30 anos, conselheiro eleito pelo 5º mandato, administrador de patrimônio imobiliário próprio, sou advogado atuante há 17 anos, hoje estou como presidente da Associação Nação Santista, sou membro também da Associação Orgulho de Ser Santos, e como atividade institucional também ocupo a cadeira número 17 no Instituto Histórico e Geográfico aqui de Santos, que o patrono é José Martins Fontes. Estou como presidente também da Comissão de Empreendedorismo da OAB Subseção de Santos. E a nossa relação com o Santos, né, é uma relação que começou desde cedo, desde muito pequeno, muito menino, muito criança ainda, desde aproximadamente 2 anos de idade, quando acompanhava, então, no colo do meu pai, o saudoso e querido ex-presidente do clube, Milton Teixeira, campeão paulista em 1984, com aquele gol do Serginho Chulapa, inesquecível, sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. E desde ali, né, a nossa relação com o Santos Futebol Clube, ela foi crescendo, e hoje nós nos vemos como uma necessidade de compromisso, de realmente, analisando a atual circunstância, a atual conjuntura do Santos, e diante desse cenário de muitas adversidades, nós temos um compromisso, a obrigação, com o associado, com a associada, com o torcedor, com a torcedora, de realmente reerguer o Santos. E é por isso que nós estamos colocando nosso nome à disposição do associado, para que juntos possamos construir os próximos 3 anos do nosso querido Santos Futebol Clube. Ok, primeiramente eu quero agradecer ao Milton Teixeira Filho, Miltinho, por ter aceitado aí o nosso convite, né, para participar aí desta entrevista, onde ele vai estar expondo, né, os seus projetos para o Santos, né, para o bem maior do nosso clube do coração, né. Vamos falar um pouco sobre, começar essa live descontraindo um pouco, né, tentar descontrair, né, porque depois de ontem não tem como descontrair totalmente, né. Ontem nós perdemos aí a classificação para a Ponte Preta, né, perguntar aí para o Miltinho se ele assistiu a partida. Assisti, claro que assisti, do começo ao fim, a partida tensa, começamos bem, né? Comemorando ali, estava também com alguns amigos, mantendo a distância, tinha alguns conselheiros do clube, alguns associados, torcedores, mantendo aquela distância que é recomendada pelas autoridades governamentais, em especial as orientações científicas e médicas. Infelizmente, no final do jogo, nós tivemos a frustração, a decepção, um resultado que realmente a gente não desejaria, não desejamos, mas infelizmente perdemos e fomos eliminados do Campeonato Paulista, que é um campeonato extremamente importante, não só para o Santos, mas para os clubes do estado de São Paulo. Dentro da partida, assim, o que você achou da equipe, Milton? Olha, eu vou falar como um todo, eu nunca discuto muito a parte técnica do futebol, porque eu sou mais um torcedor do que propriamente, eu não me vejo apto a discutir a capacidade, a força e a habilidade de cada jogador, tanto de forma individual, bem como de forma coletiva. Apesar de ter muitas referências, de conhecer as táticas de jogo, ter estudado muito sobre as questões técnicas inerentes ao futebol, tanto ao futebol de campo, bem como ao futebol de salão, mas eu falo mais como um torcedor, mais como um apaixonado, né? Então eu nunca entro nessas discussões, porque a gente sabe que numa conjuntura como os grandes clubes de futebol, mais do que a parte técnica, outros fatores também devem ser levados em consideração. Como estávamos falando antes de começar
esta live com os nossos queridos internautas. Realmente, o que houve ali foi o reflexo da má administração, da energia negativa que circunda aquelas pessoas que estão ali na Vila Belmiro, em especial na administração do clube. Então, isso tudo, né, o resultado de ontem nada mais foi do que o reflexo da administração propriamente dita, que realmente isso reflete, em especial no emocional do atleta, né? Tanto quando ele age jogando de forma individualizada, bem como de forma coletiva, né? Então, isso acaba refletindo no grupo, e nós vimos aí o resultado negativo, o resultado técnico, de acordo com a performance apresentada de toda a equipe ontem. Verdade. Ô Miltinho, a partida de ontem desencadeou aí muitas perguntas, muitas dúvidas, né? E alguns acontecimentos que vieram à tona hoje, né? Ofensa racista ainda cabe no futebol mundial isso? Olha, não só no futebol mundial, ofensa racista, aliás, qualquer tipo de ofensa, né, nós estamos numa transformação muito grande. Independentemente do viés político, independentemente da crença religiosa, independentemente da classe social, independentemente da nacionalidade, da cultura que deve ser respeitada, as diferentes culturas existentes, em especial as diferenças étnicas, né? Todos nós somos feitos de carne e osso, independentemente da cor da pele. Então, qualquer tipo de preconceito, discriminação, discurso de ódio nesse sentido não cabe mais nos dias atuais, né? Realmente, eu não vejo como excesso o que aconteceu eu vejo mais como infelicidade do próprio jornalista na forma de se expressar, mas esse tipo de forma de se expressar, esse tipo de conduta, esse tipo de palavreado não é mais, não vou nem dizer tolerável, mas não é mais aceito, né? A gente tem que saber, primeiro, respeitar as pessoas por si próprias, independentemente da sua condição, né? E segundo, que somos todos iguais. Então, independentemente disso, o respeito à urbanidade, tudo isso deve fazer parte do nosso dia a dia para que nós possamos ter uma sociedade justa, perfeita e harmônica. Muito bem, muito bem. Verdade, para quem não sabe do acontecimento, o Marinho, ele relatou que sofreu com o comentário do jornalista, como o Miltinho acabou de falar aí, né, em relação à cor de pele dele, assim ele interpretou, né? Bom, Miltinho, vamos começar aqui nossa sabatina, né? Assim que nós chamamos quando estamos correndo aí atrás de um cargo, o cargo que não paga salário, né, Miltinho? Se eu não me engano? Não paga. Você está por amor ao Santos. Sim, como toda a nossa família, né, nós temos aí uma participação, pelo menos nos últimos 40 anos de clube. Graças a Deus, desde sempre, graças a Deus, nós temos uma situação financeira muito confortável, né? Já tenho aqui a nossa organização, inclusive me organizei junto ao meu núcleo familiar para que eu possa me ausentar dos meus negócios sem que o bom andamento dos mesmos e das minhas próprias rendas sejam prejudicados, ao contrário, nós temos uma estrutura hoje que nos dá condições de nos doar integralmente ao clube, sem que a gente possa prejudicar a nossa subsistência e as nossas necessidades pecuniárias. Ok, Miltinho, perfeito. Miltinho, qual o seu papel hoje no Conselho? Para quem não sabe, né? O Conselho Deliberativo, como funciona? O torcedor, às vezes, ele como você acabou de citar aí, ele só gosta de torcer, não procura entrar em outros assuntos. Como funciona o Conselho Deliberativo? Bom, o Conselho Deliberativo do clube é um órgão eminentemente fiscalizador. Tá? Como é composto hoje o Conselho? O Conselho Deliberativo ele é composto pelos conselheiros natos, que são os ex-presidentes da diretoria, a antiga diretoria ou atual comitê de gestão, e os ex-presidentes do Conselho Deliberativo, incluindo, neste caso, como exceção à regra, o Pelé. Salvo engano, são 11 ou 12 conselheiros natos. São 12. Temos 12, né? Nós temos 100 conselheiros efetivos, já estatutariamente previsto, antes era 150, antes de 2011, hoje são 100 conselheiros efetivos. Como tivemos alguns passamentos, alguns falecimentos, esse número está em 93 e 94, não tenho certeza aqui falando de cabeça, mas entre 93 e 95 efetivos.
Nós temos os conselheiros beneméritos, que são aqueles que atingiram 70 anos e optaram por ser beneméritos, têm o direito de participação, mas não têm o direito a voto. Eu não sei qual é esse número exato, até porque não existe aquele compromisso e obrigatoriedade de frequência, enfim, eles têm algumas prerrogativas, mas não têm o direito ao voto nas deliberações. E nós temos também os conselheiros os eleitos, que são 200, eleitos na proporcionalidade de acordo com as chapas que foram inscritas e concorreram ao pleito. E como é que funciona essa proporcionalidade? A chapa inscrita que obtiver 20% dos votos válidos, ela terá na proporcionalidade as cadeiras ocupando as cadeiras disponíveis para as pessoas, os seus associados que possuem essa condição ali no Conselho. Então, vamos supor aqui, pegar o exemplo da eleição anterior. Nós tivemos quatro chapas que concorreram, a chapa do Modesto Roma, do Nabil Casnadar, do Andrés Rueda. Não, Fernando Silva foi em 2014. Foi em 2014, verdade. 2014. A anterior foram 4. Modesto Roma, Andrés Rueda, que foi a chapa 3, Nabil Casnadar e José Carlos Pérez. As 3 chapas, a chapa que teve mais votos foi a José Carlos Pérez, as outras 2 tiveram uma votação expressiva e ocuparam, e a do Nabil não teve uma votação também considerável, mas não alcançou os 20% dos votos válidos necessários. Então, 3 chapas ingressaram no Conselho. José Carlos Pérez teve 72 cadeiras, as outras 2 chapas teve 64 cadeiras, cada uma proporcionalmente ao número de votos que obtiveram. Tá? Então, funciona a composição do Conselho é desta maneira. Existe uma mesa que é eleita também democraticamente dentro do Conselho Deliberativo, uma mesa que é composta por 5 integrantes, presidente, vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, se não me engano, são esses os títulos, né? Aí nós temos 2 comissões permanentes, que é estatutárias, devem ser indicadas pelo presidente da mesa e ainda serem ratificadas, serem aprovadas pelo Conselho Deliberativo. São essas comissões, a Comissão de Inquérito e Sindicância e a Comissão Estatutária. E nós temos o Conselho Fiscal também, que é eleito, que é obrigatório também no clube, é obrigatório na verdade, para as associações é necessário ter um órgão fiscalizador independente, né, composto também por 5 pessoas. E temos as comissões temporárias, que são criadas de acordo com a necessidade. Tá? E aí a função do Conselho, né, o Conselho Deliberativo está previsto as suas funções estão previstas no nosso Estatuto Social, esse aqui é o novo Estatuto, tá? Que foi votado o ano passado apenas no que tange, não sei se dá para ver a data aqui, 19 de outubro de... Aproxima ela mais próxima da câmera. 19 de outubro de 2019, né, para mostrar para o associado, que aqui nós fizemos as alterações para adaptar o Estatuto Social às regras do Profut. Tá? E nós temos lá as respectivas deliberações, os processos internos, a aprovação de contas, a votação da previsão orçamentária, e tudo que é inerente à questão fiscalizatória do clube. O Conselho Deliberativo ou seja, é apenas conselho, né? O nome já fala, conselho. Ele não tem poder de nada, assim, em relação ao presidente. Por exemplo, a gestão de Pérez caminha aí para uma das piores gestões do Santos, né? Conselho Deliberativo teria como ter evitado esta má gestão aí de Pérez? Em parte sim, em parte não, e vou explicar por quê. O Conselho Deliberativo, a má gestão pode ser resultado de atos ineficientes. Tá? Agora, nós temos que separar o que é uma má gestão porque a pessoa não está preparada, ou o corpo diretivo, as pessoas envolvidas nos atos administrativos do clube não estão sendo eficientes, isso é um ponto. O segundo ponto, que aí é competência do Conselho, se nós escolhermos mal, nós como associados, escolhermos mal o mandatário, escolhemos uma pessoa que não está apta, não está preparada para administrar o Santos ou qualquer outra associação. Vamos sofrer as consequências dessa má escolha, pela pessoa não ter a competência que eu digo, o perfil, ter a qualificação para desempenhar aquela função. Agora, o segundo ponto, que aí sim nós entramos, né, se esses atos de gestão, eles foram praticados com infrações estatutárias, com ilícitos penais, ilícitos administrativos, infrações ao estatuto e ao regimento interno, infrações à legislação vigente, aí sim é nossa competência
interromper a continuidade da gestão. Mas a decisão final, quem sempre dá é o associado, que é o verdadeiro dono do clube. Quando é tomada uma ação dentro do conselho, por exemplo, com a abertura de um processo de impeachment, quem vai dar a decisão final é sempre a Assembleia Geral de Sócios, que é soberana, e ali os sócios são os verdadeiros donos do clube. Nós estamos ali como meros instrumentos, representando ali o corpo de associados na proporcionalidade. Né? Então, agora, temos as nossas obrigações estatutárias, mas para determinar se presidente deve ficar, se presidente deve sair, quem determina isso, de forma definitiva, é sempre a Assembleia Geral de Sócios. Então, por isso que eu dividi essa responsabilidade. Entendi. Ô Milton, olha, o Pérez, né, ele fez contratações aí não pontuais, que foram as contratações de Cueva, Uribe, Brian Ruiz, contratações que trouxeram aí muito prejuízo para o Santos, para os cofres do Santos. E eu pergunto para você, né, você falou aí de penalidades. O Pérez, ele cometeu penalidades no seu modo de ver? Claro, não só essas, né? Não só na forma de contratar. Eu vou dizer por quê. Porque ele contraiu não só, não vou citar essas contratações especificamente, mas contratações como um todo. Existe uma previsão orçamentária, e é previsto no nosso estatuto, que existe um X para ele contrair obrigações e dívidas. Essas obrigações, elas devem ser contraídas nas limitações e dentro da previsão orçamentária. E o Pérez extrapolou de longe isso. Ou, se você quiser gastar mais, você tem que ter a capacidade de arrecadar mais. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, além das irregularidades que foram verificadas, como, por exemplo, o Pérez determinou na contratação do atleta Sacha, ele determinou que fosse paga uma comissão ao intermediário, né? Isso é prática legal, é prática costumeira, o pagamento de comissões nas transações entre clubes, ou, enfim, nas transações de atletas de futebol, só que quando ele fez a negociação e quando foi autorizado pelo Comitê de Gestão da Negociação, ele informou que não haveria pagamento de comissão. E o Comitê de Gestão aprovou a negociação, contanto que não tivesse o pagamento da comissão. E no final, ele determinou que foi incluído lá no contrato o pagamento de uma comissão, e ele determinou que aquilo foi pago. Então, o que acontece? Ou ele causou um prejuízo material ao clube, porque saiu dinheiro do cofre do clube, um valor que não foi autorizado pelo Comitê de Gestão, e ainda, né, além de não ter sido aprovado, né, do ponto de vista administrativo, houve um prejuízo material, porque saiu um dinheiro a mais que não foi previsto de certa maneira. Né? Porque quando você faz esse tipo de contratação, você deve prever todos os gastos, todas as despesas, independentemente do valor, não entra aqui no mérito do valor, se é alto, se é baixo, se deu resultado, se não deu resultado. E o segundo ponto, em relação às contratações que foram feitas, o Santos precisa ter hoje processos internos e mais do que isso, né? O clube, na hora de fazer uma contratação, o presidente Pérez, como eu disse que eu não sou competente para identificar talento de jogadores, o presidente Pérez muito menos. Vou dar um exemplo aqui recente, nós tivemos agora em dezembro, quando houve a transição entre o Sampaoli e o Gesualdo, né? Eu não sei se você se recorda, mas houve ali a contratação dos jogadores, que, salvo engano, acho que foi o Raniel e o Madison, né? Madison. Eu não vou entrar... Foi Raniel e Madison. Eu não vou dizer se eles são bons atletas ou não, isso não é o meu papel, mas o presidente Pérez não tem a competência, ele não é função dele dizer se o jogador é bom ou não é para estar no clube. Quem tem que dizer isso, primeiro, é a comissão técnica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eventuais contratações, seja do atleta A, B, C ou D, elas devem passar primeiro pelo Departamento de Saúde, para ver se os atletas estão aptos, depois de feitos os exames necessários, estão aptos a jogar ou não. Segundo ponto, deve passar no departamento jurídico para consultar, para verificar se os atletas podem estar inscritos em qualquer competição ou se não há nenhuma pendência junto às federações, às confederações ou junto a outros clubes, né, para ver a regularidade e a situação em âmbito futebolístico desses atletas. Segundo ponto. Terceiro ponto, deve consultar o departamento financeiro para ver a viabilidade da negociação do ponto de vista financeiro e ver se aquilo está dentro da nossa previsão orçamentária. Quarto ponto, consultar o comitê de gestão para ver se aquela contratação é válida para o clube ou não. Então, tudo isso, né, é inerente a um processo interno que deve ter dentro do clube que hoje não tem. Ele chega lá, ele contrata, dispensa, quer dizer, não é o papel do presidente, ele representa o clube, mas está muito além, não é atribuição dele dizer se o jogador A, B ou C deve estar no clube. Né?
Então, esse é o ponto que eu enfatizo aqui. Tem outro aspecto que eu esqueci de mencionar também. Nas contratações, o quinto ponto, mas não necessariamente nessa ordem, você deve consultar o departamento de análise de dados para ver os indicadores daquele atleta, para ver se ele está numa ascendência, se ele está em descendência, se... Claro que resultado positivo passado não é garantia de resultado positivo futuro, mas Sim. Você tem um indicador, um número para trabalhar em cima daquilo, e dentro da sua escala de prioridade você vai falar, olha, o centroavante eu tenho que gastar mais, um meio campista eu preciso gastar mais ou menos, e um goleiro eu tenho que gastar menos, e o departamento de análise de dados, de inteligência, o scout, na realidade, não é isso? Cada departamento, os clubes às vezes mudam os nomes do departamento, né? Então a terminologia, mas o intuito aqui é o mesmo, né? É isso que deve ser levado em consideração na contratação, né? Dentro de um processo interno do clube. E mais do que isso, errar e acertar faz parte, é inerente. Agora, de 10 contratações, você tem que acertar 7, 8 e errar 2 ou 3, no máximo. Na tua escala de riscos. É um risco calculado, né? Até porque um jogador pode se machucar, o jogador pode não se familiarizar naquele ambiente que ele esteja, um jogador que está acostumado a jogar no frio, talvez não gosta do país tropical, uma série de fatores, a família não se adaptou e aquilo reflete no próprio resultado profissional, do resultado dentro técnico de do atleta. Uma série de fatores são levados em consideração. Muito bem, muito bem. Ô, Milton, nós vamos mudar um pouco de assunto aí. Nós já vimos que Pérez foi um mau administrador. Isso aí está claro e evidente. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer agora, daqui a pouco eu vou replicar aqui a pergunta que Rodrigo Costa, que também é parceiro aqui do canal, ele fez uma pergunta muito interessante, mas primeiro eu vou fazer uma pergunta em relação à sede, né? O que você acha do Santos ter uma sede em São Paulo? Posso só responder um outro aspecto que eu deixei de mencionar que é importante? Sim. O presidente, aliás, não só pelos membros do comitê de gestão, eles poderão responder pessoalmente por prejuízos que eventualmente causarem ao Santos, em virtude de atos praticados em violação à lei, ao estatuto e aos regimentos internos, ou até mesmo ao Código de Ética do clube, em consonância com o artigo 1016 e 1017 do Código Civil. Isso está previsto no nosso estatuto. Então, se isso for provado que houve, realmente... No caso, por exemplo, da utilização indevida do cartão corporativo, ele pode ser acionado, responsabilizado na esfera judicial para ressarcir os cofres do clube. Ele já deu satisfação em relação ao cartão corporativo? Tá, e confessou que usou de forma indevida, né? E parte diz que tinha ressarcido, parte não, então quer dizer... realmente é lamentável uma situação dessas, né? A gente não pode mais permitir esse tipo de coisa. E eu vou mais além, né? Eu não vejo nenhum problema a pessoa querer viver, querer enriquecer do futebol, tá? Mas cada um no seu quadrado. A pessoa é o fera do marketing, ele vai ser o cara do departamento de marketing. Ele é o fera na área jurídica, do direito esportivo, vai atuar na sua área remunerada, dentro da dotação orçamentária daquele departamento, daquele clube, dentro do orçamento daquele clube. Ou então, ou vai ser intermediário de jogador, né? Talvez volte aí o termo agente FIFA, hoje o termo adequado é intermediário, né? Ou ainda vai ser presidente, acionista ou investidor de clube-empresa, que o objetivo ali é revelar talentos e oferir lucros, oferir resultados positivos e dividir este lucro, né? Então, não é o nosso caso. O nosso caso a nossa finalidade social é ganhar e conquistar títulos. Então, quer ser presidente de modelo associativo, ele tem que ter uma condição financeira e tem que ter outros meios de subsistência, de sobrevivência, né? Então, isso que a gente deixa claro, ressalta isso ao associado. As pessoas que vivem do futebol não podem ser presidentes de clubes associativos. Aí eu não falo exclusivamente do Santos, falo dos clubes em geral. Quer viver e enriquecer o futebol, vai ser investidor de clube-empresa, vai ser intermediário de jogador, ou vai desempenhar a determinada função, a sua aptidão, aquela que melhor for ali para o seu propósito, né? Atender o seu propósito. Milton, você tocou em um assunto muito interessante para o torcedor. O torcedor me pergunta constantemente em relação ao Santos se tornar um clube-empresa. Você pode detalhar se é a favor, se é contra, né? O que você acha? Eu discuto muito isso com alguns pares. Eu confesso que a gente tem discutido, já refletido sobre isso há aproximadamente um ano e meio, né? O clube empresa já era para ter sido, houve uma tendência quando foi promulgada e sancionada a Lei Pelé, né? Mas houve algumas alterações. Eu não tenho uma opinião formada ainda a respeito e eu vou explicar por quê. Agora, para mim tem algo que é muito claro, independentemente do modelo, seja clube-empresa ou seja modelo associativo,
a profissionalização, isto é, a gestão profissional é condição sine qua non para o sucesso da administração. Tá? Então, seja clube empresa, seja modelo associativo, gestão profissional é uma condição para os clubes poderem manter e se tornarem autossustentáveis e desempenhar ali as suas finalidades, seja com a obtenção de lucro, seja para a prática desportiva com a conquista de títulos. E por que eu digo isso? Porque o clube empresa ele vem funcionando muito bem até em alguns clubes da Série B aqui no Brasil. O objetivo ali qual é? É a revelação de talentos e o lucro, como eu havia dito, dividido entre os sócios e os investidores. Então você veja, vamos supor que o clube empresa teve lá um lucro de 20 milhões. No clube associativo você aplica aquilo tudo novamente. No clube empresa, o que ele vai fazer? Ele vai dividir 18 milhões ali entre os acionistas, entre os investidores, e você vai colocar mais 2 milhões para reaplicar. Estou trabalhando com uma situação hipotética. 2 milhões você reinveste aquilo na própria estrutura, no próprio clube. Na associação, como é a finalidade, como é o caso do Santos e muitos outros grandes clubes brasileiros, a finalidade qual que é? A prática do futebol profissional com a conquista de vitórias e títulos. Né? Então, não significa... Visando o marketing, na realidade. Não é só o marketing é mais uma parte. O nosso objetivo qual que é? É conquistar títulos. Jogar futebol é conquistar títulos. Essa é a nossa finalidade social. O marketing é um dos braços, o despertar o desejo no associado, no consumidor, é mais um dos braços para atrair investidores, para atrair associado, para atrair parceiros, para atrair torcedores, para atrair simpatizantes. Isso não significa que nós não devemos ter superávit. Isso é a mesma coisa que o lucro, né? Só mudou o termo, mesma coisa que o lucro no clube empresa. Só que a diferença seria o lucro para as sociedades empresárias, né? Sei que você conhece muito a diferença disso, mas talvez os internautas, alguns não saibam, então a gente deixa claro, é a mesma coisa, resultado financeiro positivo. Na sociedade empresária, no clube empresa, é lucro, no modelo associativo, superávit. E o que deve ser, o que nós devemos fazer? O resultado financeiro positivo ele deve ser totalmente investido e reaplicado no próprio clube. E assim a gente vai mantendo, crescendo a estrutura, vai mantendo o alto nível técnico e a alta performance. Né? Então, por isso que eu tenho as minhas dúvidas. Nós temos exemplos aqui no Brasil de clube empresa que deram certo, mas também nós temos cases de sucesso, em especial os clubes italianos, que não deram certo. Então, eu ainda tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Ok, tranquilamente. Olha, vai ter uma reunião, pessoal que está nos assistindo aí, uma reunião do Conselho Deliberativo, né, para decidir o futuro das contas de Pérez. Eu estou errado? Segunda-feira? Segunda-feira teremos uma reunião, sim. E você vai estar presente? Claro, uma reunião virtual. Né? Você vai votar a favor ou contra? Eu já vou deixar aqui meu voto aberto, porque eu sempre me posicionei e sempre fui muito claro. Eu vou acompanhar o relatório do Conselho Fiscal, que recomenda a manutenção da reprovação das contas, porque nós já votamos uma vez. O Pérez apresentou ali a defesa, o Conselho Fiscal recomendou que nós mantivéssemos essa reprovação, e eu vou acompanhar porque existe uma série de irregularidades que foram cometidas ali pelo presidente Pérez à frente da gestão e à frente dos números que foram apresentados. Ok, perfeito. Se posicionar é o mais importante de tudo aqui no nosso canal. Eu votarei pelo parecer do Conselho Fiscal, pela manutenção da reprovação das contas. Ok. Milton, recentemente nós vimos aí uma união que o Fernando ele fez uma entrevista há uma semana atrás, mais ou menos, que ele é pré-candidato Fernando Silva, e ele denominou de balaio de gato, né? A pergunta é, você pretende fazer união com alguma chapa? A união entre pessoas que pensam da mesma forma, ela é sempre muito bem-vinda. Ocorre que essa composição que foi feita, né, a chamada pacificação, isso nada mais é do que uma composição eleitoreira que eles deram dessa vez um nome bonito. Tá? É isso que eu penso. Tem pessoas ali que têm os seus grupos políticos, têm as suas formas de pensar, mas vou dizer coisas aqui, por exemplo, mas uma composição nesse sentido, ela pode ser muitas vezes desastrosa. E por que eu digo isso? Porque, veja, você imagina juntar uma pessoa que é a favor do presidencialismo puro, em que as decisões elas devem ser centralizadas numa única pessoa. E você imagina que no mesmo grupo tem pessoas que pensam que as decisões colegiadas, a governança corporativa é um instrumento melhor para o cenário do Santos. E lembrando que a nossa regra hoje, estatutária, o nosso modelo hoje é de governança corporativa e decisões colegiadas, que eu sou defensor e favorável. Eu entendo que duas ou mais cabeças
pensantes, imbuídas do mesmo ideal, a probabilidade de sucesso é muito maior e a possibilidade de riscos é muito menor, né? Então, eu sou adepto dessa teoria, né, de você ter pessoas ali que pensam da mesma forma. Tem pessoas ali que acham que o Santos deveria ficar só em Santos, a sede propriamente dita. Eu vou até responder que você fez essa pergunta, eu deixei de responder. E tem pessoas que acham que a sede do Santos deveria ser em São Paulo. Isso, na minha opinião, isso foi uma discussão criada em alguns momentos justamente para dividir o torcedor e o associado santista, né? Eu comento, eu sou santista porque eu ia ao estádio, porque eu frequentava os jogos, mas hoje nós temos as plataformas digitais, nós temos os veículos de comunicação que aproximam muito mais o torcedor, o associado, o consumidor de qualquer clube. Eu vi eu não sei se foi uma reportagem sua recentemente, um vídeo seu, que você estava usando a camisa de um clube europeu. Você tem costume de usar a camiseta de clube europeu? Sim, às vezes eu uso do Real Madrid. Então, e você veja, olha só. Por conta do Rodrigo, porque o Rodrigo foi para o Real Madrid, aí eu... Claro, mas o que eu quero dizer com isso, veja, não é uma crítica, é apenas uma reflexão. O que eu quero dizer com isso? Porque a partir do momento que você compra um produto de um clube europeu, eles souberam trabalhar isso de tal maneira que eles despertaram esse desejo em você e em muitos outros brasileiros, consumidores acima de tudo, e a gente, quando consome um produto, eu gosto muito dos clubes europeus, sou fã também, mas a partir do momento que a gente consome um produto deles, a gente deixa de consumir um produto interno. E o que eu quero dizer com isso? Porque eles fizeram um trabalho a curto, médio e longo prazo e criaram esse desejo no mundo inteiro. Eles entenderam que hoje o mercado é global. E a gente ficar nessa discussão, Santos é de Santos, Santos é de São Paulo, nós somos santistas. A sede do Santos é em Santos, ponto. O Santos tem que ter, sim, um centro econômico, tem que ter uma sede ou subsede em São Paulo para fomentar os negócios também. Mas mais do que isso, nós temos que pensar no nosso mercado interno, como nós vamos conquistar o interior do estado de São Paulo, como nós iremos conquistar outros estados brasileiros, como nós vamos capitalizar. O Santos é o clube que tem as pessoas falam internacionalização da marca. O Santos é uma marca internacional, toda uma marca de renome, tem uma história única, história singular. Agora, como nós vamos trazer receitas para o clube no estrangeiro, no mercado internacional? Isso que nós devemos pensar. E aí sim, por meio das plataformas digitais, por meio do app interativo, por meio de criando um escritório mais tímido, porque isso custa, claro, alto, e o retorno vem depois de 3, 4, 5 anos, né, o retorno financeiro, fazendo tours com o time com os meninos das categorias de base, fazendo intercâmbios, em especial com o mercado asiático e com o Oriente Médio, fazendo tours com o time de veteranos do Santos, né, que a gente tem muitos ex-atletas aí que estão hoje distantes do clube. Então, tem uma série de formas, né, inclusive é objeto do nosso projeto aplicativo, que é o trabalho de conclusão de curso no curso de gestão de futebol da CBF Academy. Eu acredito que eu seja o único pré-candidato que tem informação, tem este curso da CBF Academy. A CBF ela é muito consciente da disparidade, do gap que existe entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Existe aí uma diferença de aproximadamente 20 anos, quando a gente fala em nível técnico, em resultado de negócios, em profissionalização, e por isso ela quer fortalecer com esses cursos as pessoas ligadas ao futebol, aos clubes pequenos, aos clubes médios, aos clubes grandes. Tem muita coisa na Europa que funciona, mas tem muita coisa que não funciona e não se aplica ao nosso país. Vou dar aqui 2 exemplos. Eu estou fugindo um pouquinho da resposta, mas eu quero ter essa reflexão. Porque, veja só, tem pessoas que vamos acabar com os campeonatos estaduais, vamos acabar com os campeonatos regionais, vamos só fazer um campeonato interno. Nós temos que adaptar o nosso calendário ao calendário europeu. Só que, veja, os campeonatos estaduais, eles são importantes para a economia dos estados, né, porque a gente é importante isso para as pessoas que estão ali sobrevivendo do futebol de forma digna, por meio do trabalho, por meio da dedicação. Segundo, é importante para a revelação e formação de talentos, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, né, é que esses campeonatos, né, os nossos campeonatos estaduais, eles são muito bem organizados, né, e quando você limita, você acaba tendo, o terceiro ponto é que você tem muito mais atrativo, você tem outros bons produtos para oferecer e colocar no mercado, né? Então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista da formação de talentos e do ponto de vista econômico, é importante em todos os sentidos os campeonatos estaduais e regionais, temos a Copa do Nordeste, né? Então, e outra coisa, as pessoas falam, vamos colocar nosso calendário como se fosse o calendário europeu, na mesma linha, só que lá o calendário deles, esportivo, em consonância, né, é alinhado com o calendário escolar. Você imagina um atleta, as famílias dos atletas tendo que passar longe, né? O atleta passa viajando muito tempo, em todos os clubes, né? Campeonatos menores, campeonatos grandes, você viaja muito, porque você vai jogar fora, você joga em outros estados.
Imagina passar as férias de Natal e Réveillon, né? Nós vivemos num país eminentemente católico, que é, é um período muito importante para as famílias brasileiras, né? As pessoas passarem viajando neste período. Um outro aspecto é que nós moramos num país que é eminentemente tropical. O clima aqui, dezembro e janeiro, não é favorável para a prática desportiva. Tanto é que existe a interrupção quando atinge determinada temperatura o gramado, quando há os jogos são mudados, às vezes, de horário. Então, nós temos essas limitações climáticas também. Isso deve ser observado. Né? Então, tem coisas que nós devemos seguir, tem coisas que nós não devemos seguir. Né? Eles, sem dúvida alguma, estão muito à frente, mas nós temos que seguir as coisas boas, os bons exemplos. Desculpe a minha alongar na resposta. É uma pergunta, você está vendo a pergunta aí, do José Ruiz? Deixa eu ver aqui, as eleições, ele vai aproximar os jogadores do passado, porque o Pérez expulsou todos da Vila Clodoal, Giovanni, é um compromisso nosso. Eu já tenho conversado com ex-atletas, conversei ontem com um excelente profissional, um ex-atleta nosso, não vou citar aqui o nome, né, porque ele tem contrato com outro clube, mas é uma pessoa que foi campeão paulista aqui no nosso clube, tá? É um excelente profissional, e não só ele, a gente quer resgatar outras pessoas, outros atletas, né? Nós temos o compromisso de trazer os ex-atletas para atuarem das seguintes maneiras. Primeiro, para que eles possam participar na captação e na aprovação de atletas nas nossas categorias de base. Tanto quando a gente fala das clínicas de itinerantes, nas manhãs esportivas e na captação regional. Eles formarão uma comissão para aprovar quem fica e quem não fica. Tá? É uma maneira da gente dar aí umas decisões mais justas, vamos assim dizer. Além disso, eles serão importantes porque eles vão passar as nossas crenças, os nossos valores e as suas histórias de vida, de superação, de conquistas para esses jovens, para que eles realmente queiram permanecer no Santos. Vão permanecer no Santos, conquistar títulos e depois vão ser negociados para dar o resultado financeiro do clube, e assim a gente vai sendo uma fábrica de talentos. Nosso objetivo não é buscar jogadores no mercado, nosso objetivo é formá-los e revelá-los. Né? O Santos tem que ser uma fábrica de talentos constante, esse é um trabalho que tem que ser feito de forma permanente, contínua e duradoura. Além disso, os ex-atletas eles são importantes no departamento de preservação da história do clube. E por meio deles, né, desse departamento, nós vamos fazer as ações e as atividades de forma organizada, de forma ordenada, planejada. Isso é dentro de um cronograma a ser feito junto às embaixadas, que são fundamentais para aproximar torcedores de outras cidades, de outras regiões do país, né, para que eles possam ter contato com o ídolo, com o craque nosso. Então, a gente quer resgatar as pessoas que tenham qualificação, nós vamos buscar alguns profissionais de mercado que não têm nenhuma relação com o clube, mas principalmente vamos resgatar esses ex-atletas para que eles possam realmente passar os nossos valores, as nossas crenças, não só aos jovens, mas aos funcionários, aos colaboradores, e que eles possam ser realmente esta grande vitrine para reavivarmos e mantermos sempre acesa as nossas tradições e as nossas glórias. Ok. Entrando nesse demérito, eu vou fazer uma pergunta que não foi nenhum torcedor que fez, eu que vou fazer aqui. Eu fiz uma pergunta para o Fernando Silva e a mesma pergunta eu vou te fazer. Na sua gestão, Robinho e Ricardo Oliveira, esses caras ainda têm espaço na sua gestão para jogar no Santos? Vou responder duas vezes. Como torcedor e como gestor. Como torcedor, eles sempre terão espaço em qualquer time meu. O Robinho, eu sou um grande fã, um grande admirador, né? Ele realmente é um grande amigo. O próprio Ricardo Oliveira, gosto muito dele como atleta, como pessoa. São dois atletas exemplares e sempre deram certo aqui no Santos. Né? São realmente santistas. Você falou de jogadores que vão dar exemplo para os moleques, né? E eu acho que esses dois jogadores aí se encaixam, né? Sem dúvida alguma. Eles, como torcedor, eles sempre vão sempre terão espaço em qualquer time que eu, porventura, montar como torcedor. Como gestor, eu faria aquilo que eu disse. Consultaria o departamento de saúde, consultaria a comissão técnica, consultaria o departamento financeiro, consultaria o departamento de scouting e consultaria o comitê de gestão para ver a viabilidade ou não da contratação desses atletas. São realmente atletas fantásticos. Eles têm, o Ricardo Oliveira é um grande líder, né? Ele é uma pessoa muito experiente, muito sereno, muito tranquilo. O Robinho é um cara que ele alegra qualquer ambiente, ele vem no clima de jogo, tudo melhora quando eles estão no Santos, né? Verdade, Milton. Milton, voltando aqui para a questão dos ídolos, a pergunta do Rodrigo é mais ou menos como esta que o colega fez aí, não me recordo o nome, parece que foi José Ruiz. Tem mais perguntas aqui embaixo. Mas eu vou replicar aqui a pergunta do
qual a relação dele com o rolo? Uma pergunta aqui do presidente Pérez Bigode Grosso. Então, eu acho que a relação, acho que o presidente Pérez Bigode Grosso, a relação dele, acho que está muito próxima. Eu talvez está bem dividida com o rolo, né? Ai, ai. Não, mas a pergunta aqui era, na realidade, a pergunta que eu iria replicar era do Rodrigo aqui. Essa aí foi sem querer. Ó, nos grandes clubes da Europa. Eu vou responder. Pergunta, por favor. Eu vou responder as duas. Nos grandes clubes da Europa, vemos os ídolos dentro da gestão do clube, estudando para assumir cargos, inclusive como treinadores de base também. O que você acha disso? Pretende trazer ídolos para trabalhar no clube? Não, é aquilo que a gente havia dito. A gente pensa em ídolos realmente que são ídolos que têm uma ligação com o Santos, né? Nós temos ex-atletas, ex-jogadores que hoje não estão mais. Eu vou citar aqui alguns: o Juari, o Nenê Bellarmino, o Abel, o próprio o Jameli, Camanducaia, o Léo. Nós temos inúmeros, Giovani, o Ronaldo, o Giovani, o David. Nós temos inúmeros ex-atletas nossos que têm totais condições de estarem hoje no clube. E não só porque são ex-atletas, mas porque são pessoas que estão estudando, estão se qualificando, e alguns deles têm muita experiência, até de... Você pega o Juari, por exemplo, ele para selecionar atleta, ele é fantástico, entendeu? Entre outros, né? Eu não quero ficar realçando muito isso aqui, porque eu vou cometer injustiça deixando de mencionar alguns, né? Mas os ex-atletas nossos, aqueles ídolos do passado, todos eles têm totais condições de estar desempenhando alguma função dentro do Santos, e é o nosso compromisso. Nós temos esse compromisso, sim. Até pela relação que nós temos, a gente vai transformar a gestão, vamos profissionalizar a gestão, e a presença dos ídolos no corpo administrativo faz parte também dessa, é uma maneira de nós reavivarmos as nossas tradições e as nossas glórias. E do ponto de vista técnico, em especial nas categorias de base. Ok, Milton. A outra pergunta que você falou que queria responder? A segunda, a do Orlando Rolo. Olha, isso. O Orlando Rolo é um grande amigo e vou dizer, vejo que ele foi muito injustiçado nessa administração como um todo. Saiu machucado após o processo de impeachment. Não, apesar de ele ter a rejeição por algumas pessoas, né, algumas pessoas terem certa rejeição, como qualquer pessoa que se torna pública, ela se torna tanto alvo de elogios bem como de críticas, né? Eu vejo que ele passou aí, após o processo de impeachment, o Pérez, de forma arbitrária, o afastou de suas funções estatutárias. Nós, do Conselho, determinamos a volta dele e logo em seguida, quando ele foi assumir, logo em seguida o Pérez baixou uma outra portaria legal que está tramitando aí dentro do Conselho do clube. Infelizmente, porque a gente vê que quando há essa divisão entre os membros do comitê de gestão, entre presidente e vice, isso não é salutar para o clube, mas eu vejo deste lado que, sob esta ótica, que o Orlando Rolo foi sim injustiçado, está sendo cobrado por atos que realmente ele não praticou. Tá? Tranquilo. Daniel Soares de Lima está perguntando aí, Miltinho, qual o seu estilo de técnico, né? Eu não sei se você ficou sabendo, Miltinho, parece que o Gesualdo... Quero lembrar uma coisa, que o Orlando Rolo está alinhado também com o Chapão, né? Ele está no Chapão, está ele com os demais pares nossos, alguns de conselho, outros não, algumas lideranças políticas do clube, mas ele está junto com o Chapão. Ok. Miltinho, Daniel Soares está perguntando, Miltinho, qual o seu estilo de técnico? Não sei se você ficou sabendo, né? Algumas pessoas estão comentando aí em grupos de WhatsApp que Gesualdo pediu demissão. Não sei se procede essa informação, mas você pode estar falando sobre isso aí conosco agora. Eu recebi aqui algumas informações, mas nós não tivemos a confirmação oficial do clube. Então, a partir do momento que houver uma manifestação oficial por parte do Santos, é que a gente pode ter certeza disso, né? Eu vejo assim, nós temos que ter técnicos do Santos que tenham um estilo de jogo, o DNA ofensivo. O nosso DNA ele sempre foi ofensivo. Quando entra técnico e sai técnico, e há essa mudança na forma de montar e escalar a equipe, a gente realmente sente a diferença no resultado dentro de campo. Agora, o mais importante que a gente prevê é implementar uma metodologia contínua, de acordo com o nosso DNA, nas categorias de base, até o futebol profissional. E o técnico que for contratado, ele deve se adaptar a essa metodologia contínua de acordo com o nosso DNA ofensivo, para que não haja, né, e vale lembrar também que às vezes existem dificuldades para nós encontrarmos profissionais com esse perfil no mercado. Tem profissionais, alguns profissionais muitas vezes não têm o seu nome tão em evidência, não é um nome tão midiático, aí os gestores ainda ficam com certo receio, apesar de serem bons profissionais, né? Tem profissionais muitas vezes que estão disponíveis, mas não se adaptam ao perfil nosso, de acordo com o nosso DNA,
né? Então, em determinado momento, nós tem aqueles profissionais que realmente já passaram no clube e talvez acertaram, em outros clubes acertaram, aqui também não acertou, e aí a gente fica com essa ideia aí e a frustração muitas vezes do técnico quando vem e não desempenha um bom trabalho. Mas tivemos já também muitas surpresas, né, de profissionais que realmente atuaram no clube e tivemos conquistas aí extraordinárias. Posso depois... Porque eu vi aqui o comentário aqui, eu quero dizer que eu sou filho do ex-presidente Milton Teixeira, o Marcelo Teixeira também é filho nós somos filhos do mesmo pai, de mães diferentes. Nós somos de 2 núcleos familiares distintos. Meu pai casou com a primeira esposa, teve 4 filhos, o Marcelo é o filho mais novo. Casou-se pela segunda vez com a minha mãe, teve eu e mais 2 filhos. E, independentemente da questão familiar, nós estamos em grupos separados, estamos em caminhos separados, grupos políticos independentes, respeito demais a história do Marcelo no clube, mas entendo também que a forma dele, apesar de ter feito um excelente trabalho à frente do Santos, entendo que a forma dele pensar não se adapta à nova realidade do futebol atual. E ele também está no chapão, tá? Então eu vi aqui alguns comentários, quero dizer que nós não estamos no mesmo lado, no mesmo grupo, e nós temos uma forma muito diferente de pensar. Foi bom você responder isso, porque algumas pessoas, em algumas lives, em alguns vídeos que eu fiz, o pessoal falava, mas o Milton Teixeira, filho, não é a mesma coisa que o Marcelo Teixeira, não é o mesmo do mesmo? Isso aí nós vamos perguntar para ele, né, na hora da live. E ainda bem que você esclareceu aí para o torcedor. Não sei quem foi, eu não vi a mensagem, ainda bem que você viu. Eu vi alguns comentários, então, para não deixar o torcedor aqui sem responder, desculpe interromper aqui o nosso bate-papo, porque eu sei que você que conduz isso, eu me atropelei. Não, tranquilo. Tranquilo, eu sou só uma peça aqui. Olha, o Kael Santos... mas vou fazer uma pergunta antes. Com a possível saída do Gesualdo, né? Nós recebemos essa notícia, não sabemos se de fato é verdade. Não seria bom investir aí no Elano? Elano, que fez estádio fora do Brasil com o Pepe Guardiola, será que não seria um bom nome para assumir o Santos neste momento? Fez um bom trabalho aí à frente da Inter de Limeira. Sem dúvida alguma, é um excelente nome. É um possível nome também, né? O Elano, um prata da casa, tem um vínculo com o clube, está se atualizando. Tem outros também, excelentes também, que já passaram pelo Santos, pratas da casa, sem dúvida alguma. Eu vejo que o Elano seria uma aposta boa para o Santos. Tem ligação com o clube, conhece a nossa história, foi campeão aqui, né? E está se atualizando. É um cara que estuda, está preparado, né? E nós temos que valorizá-lo, sim, sem dúvida alguma. É uma boa opção. Fez estágio no Manchester City, né? Sim, eu sei disso. É extremamente muito salutar isso. O aprimorar, né? Está antenado, né? Ele está vendo as práticas aí do mercado global e pode implementar isso aqui no Santos. Com certeza, Miltinho. Miltinho, o Kael Santos. O Milton tem ideias muito boas, mas as do Pérez também tinham, né? Ele está falando aqui que o Pérez também tinha ideias boas. Pergunta a ele o que faria de diferente no lugar do Pérez, né? Não o que você iria fazer diferente se você ganhasse as eleições, mas o que você faria diferente se você estivesse no lugar do Pérez? Olha, eu vou dar... o Pérez tinha tudo para fazer uma gestão brilhante. Primeiro, pelas pessoas qualificadas e competentes que estavam ao seu lado. Ele tinha um grupo de santistas abnegados e competentes que iam dar sua cota de contribuição na gestão do clube. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as propostas que foram apresentadas durante a campanha eram propostas que eram viáveis e colocariam o Santos no outro patamar. Bastava ele seguir isso. Eu faria essas duas coisas. Agora eu vou dizer o que aconteceu. Ele colocou os interesses pessoais dele acima dos interesses do clube. E isso realmente, eu falo isso não falo isso de forma leviana, a gente nunca pode fazer uma acusação, a gente tem que sempre ser muito responsável nas nossas palavras, nos nossos atos, e eu falo isso com base nos documentos oficiais do clube. Eu faria isso, eu seguiria as pessoas que estão comigo, né, sem dúvida algumas pessoas competentes, qualificadas, boas, e se eventualmente aquelas pessoas não dessem resultado, buscaria substituí-las por pessoas melhores, né? Seguiria o plano ali que foi apresentado à risca, com revisões periódicas, e realmente colocaria ali toda a minha força, toda a minha energia
todo o meu coração para que tudo desse certo, né? E respiraria dia e noite o Santos Futebol Clube que isso não acontece. O Pérez sequer vai à Vila Belmiro, vai ao Pacaembu, acompanha o time nos jogos. Você passa aqui, a gente vê o Santos está em completo abandono, e isso começa de cima, pela pessoa que está representando o corpo associativo na administração do clube. Ok. Olha, vamos falar um pouco aqui de scout. Hoje o Santos ele tem um comitê, na realidade, de scout? Olha, eu confesso que eu não sei te informar, porque a gente tem ali algumas informações no clube, né? Existe só para vocês terem uma ideia, o departamento de futebol, oito profissionais passaram, mais de 8 profissionais passaram nessa gestão. Então, a gente não sabe se isso está estruturado, se existe realmente ou se não existe. O Pérez faz contratações, o objetivo aqui não é fazer críticas à atual administração e apresentar soluções, né? Eu não quero ficar criticando, a gente tem que apresentar caminhos, porque criticar, muitas pessoas podem fazer isso, ainda mais depois de uma derrota amarga como foi a de ontem, mas... Você pretende ter um departamento de scout, se você for eleito? Não só no profissional, mas também no futebol feminino, e no departamento está dentro do nosso planejamento das categorias de base. Departamento de análise de dados, o scouting é extremamente importante na base, inclusive, para nós verificarmos o potencial, ver o que pode ser corrigido. É um departamento extremamente importante. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, inclusive, aquele filme Moneyball, fala muito sobre isso, né? Um filme baseado no beisebol, mas ali começou a surgir mesmo a prática do departamento de scouting. Alguns clubes europeus começaram a adotar isso nas suas estruturas e nas suas administrações, né? Então, fica aqui como recomendação ao torcedor, ao associado. Ok, Milton, você se sente preparado para esta missão e por quê, se você for eleito? Eu me sinto preparado. Preparado, se você se sente o mais preparado para esta missão. E por que você se sente tão preparado? Eu não vou. Seria um desrespeito eu falar que o mais não me compara aos demais. Então eu não quero desrespeitar nenhum outro candidato, nenhum outro concorrente, porque todos nós somos santistas e iremos concorrer em pé de igualdade. Eu vou dizer por que o associado deveria nos dar este voto de confiança. Primeiro, porque pela relação e pela experiência e vivência que nós temos de clube. Isso hoje me dá uma condição de saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e onde nós poderemos chegar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, graças a Deus eu tenho uma condição financeira muito boa, muito confortável, que me dá condições de me doar integralmente ao Santos. Faço essas análises também em relação aos demais candidatos, isso é importante. Terceiro ponto, eu sou o único candidato hoje que tem um curso de gestão de futebol da CBF Academy, que é um curso extremamente importante e que vem ao encontro, vem atender às necessidades dos clubes brasileiros, dos gestores dos clubes brasileiros, para caminharem à profissionalização necessária para que os clubes permaneçam grandes, para que as estruturas funcionem, para que o nível técnico seja mais elevado e a parte administrativa seja eficiente. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, porque nós estamos com um grupo de pessoas que está imbuída no mesmo ideal, que é transformar e resgatar a autoestima do torcedor e a credibilidade do Santos junto ao mercado. E o quinto ponto, porque aí é uma coisa muito pessoal, que está muito além da racionalidade, aí é algo que vem do coração, não que nós vamos administrar o Santos de forma passional, ao contrário, mas nós não deixaremos realmente o Santos passar por essas vulnerabilidades, por essas adversidades, eventualmente falhas poderão ocorrer, mas nós faremos de tudo que estiver ao nosso alcance, utilizaremos a nossa força, a nossa energia, as pessoas que estarão conosco, para que realmente o Santos possa permanecer entre os grandes players mundiais. Comentário aqui de Marcos, uma pergunta na realidade, Marcos Vieira. Milton, o que você acha da base? Teria como manter a base? Vender os jogadores para levantar dinheiro? A pergunta ela tem duas etapas. Primeiro, que o Santos tem que ter as categorias de base, a nossa grande menina dos olhos de ouro. É uma grande oportunidade para o Santos conseguir concorrer em pé de igualdade com os demais 15 grandes clubes brasileiros, quando a gente fala da parte financeira. Por que eu digo isso? Porque dentro de um planejamento, o Santos, como nós não temos uma arena, um estádio retrofitado, a gente perde em público. A gente tem receitas hoje, nós não temos receitas que outros grandes clubes têm. Então, a base é uma necessidade.
A base ela é uma grande oportunidade também, não só para os atletas, mas para que o Santos possa, dentro de um trabalho, revelar a média, o dobro da média dos demais clubes. É uma maneira de nós permanecermos fortes. E aí eu vou entrar aqui no ponto principal. Nós temos que ter um trabalho na base, sem me alongar muito nas estruturas das categorias de base, que a gente tem como compromisso, a partir do momento que nós tivermos 2, 3 investidores, 2, 3 patrocinadores que nós não temos hoje, nós temos o compromisso de fazer um centro de excelência para formação e revelação de talentos, um compromisso nosso. Inclusive, já verificamos aqui algumas áreas perto da cidade, fora talvez, para que o Santos tenha realmente um grande centro de excelência, com alojamentos adequados, os campos necessários, um departamento de saúde, a físio, nutri, assistência social, os cursos de formação educacionais periódicos aos atletas e aos técnicos, a assistência social eu já falei, enfim, para que a gente tenha o departamento de scouting, para que realmente a gente tenha uma estrutura de base fantástica. E a partir do momento que nós tivermos uma metodologia contínua implementada, que os atletas eles forem treinando e amadurecendo, eles não só darão retorno técnico com a conquista de títulos no profissional, a gente vai interligar o futebol de salão ao futebol de campo, interligar o sub-17 ao futebol profissional, isso tudo interligado, e ali vai ser feito um trabalho contínuo para que o jogador, quando ele chegar no profissional, ele já esteja mais maduro, mais tranquilo, mais seguro de si. E aí sim, nós teremos os títulos, as conquistas, dando resultado técnico, e, consequentemente, depois de certo tempo, os jogadores possivelmente serão negociados com os mercados mais fortes, em especial o mercado europeu, e aí sim teremos o retorno financeiro para reaplicar o dinheiro, investir, e aí vir um ciclo virtuoso, vamos assim dizer. O torcedor, ele fala bastante aqui nas nossas lives que o principal tesouro do Santos realmente é a base. E, ultimamente, nós percebemos aí que a base está meio que deixada de lado, né? Ultimamente nós perdemos aí Kaique Rocha, perdemos recentemente o Gustavo Henrique, que veio da base e foi para o Flamengo, praticamente nós perdemos de graça. Por quê? Não agiu no momento correto, né? A nossa gestão, né? Contrato, né? Como você pretende agir em relação aos contratos de jogadores? O jogador está com 1 ano para acabar o contrato. O que fazer com esses jogadores? Eu vou mais além, não é apenas... Yuri Alberto termina hoje o contrato do Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai para o Internacional, pelo que eu fiquei sabendo. Eu vou dar a resposta bem objetiva. Processos internos dentro do clube, tanto na contratação, bem como na renovação. Então, por que o Santos não tem processo? Tem que ter um calendário. Olha, esse contrato vai vencer dentro de um planejamento, daqui a 6 meses. Você já passa a negociar. Uma coisa certa que nós temos como meta também é implementar no Santos, o atleta, ao completar os 14 anos, porque nós temos algumas limitações na legislação brasileira. Então, todo atleta aos 14 anos terá o contrato de formação desportiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso a gente falando das categorias de base. Aos 16, todo atleta terá o seu contrato de atleta profissional. Isso é para quê? Para que a gente possa resguardar o atleta e sua família, para que a gente possa resguardar os profissionais e o mercado, os demais profissionais, o mercado, e principalmente para nós resguardarmos os interesses do Santos Futebol Clube. Então, e mais além, se o Santos tivesse processos internos em todos os sentidos, não só estou falando da contratação e da dispensa de funcionários, prestadores de serviços e atletas, o Santos não pode acontecer, mas o risco disso acontecer vai ser muito mais baixo, porque a partir do momento que você identifica, olha, esse atleta falta aqui 10 meses passa a renegociar para celebrar um novo contrato ou fazer a devida transação, se assim for identificado a não necessidade mais dele no elenco, mas dentro de um prazo já pré-estabelecido, que será determinado pelo próprio departamento jurídico do Santos Futebol Clube. Ok, eu vou replicar uma pergunta. Essa pergunta eu fiz também ao Fernando Silva e eu acho mais do que justo fazê-la para você também. Milton, a Juliana Almeida, ela me fez uma pergunta que eu achei... Quando ela me mandou essa pergunta, eu te confesso, cara, que eu fiquei emocionado, porque a pergunta é muito interessante, principalmente porque se trata do público feminino, ok? Olha, o que o senhor Milton pensa sobre o futebol feminino? E se o senhor sabia que a torcida do Santos é a mais masculina do Brasil? O que o senhor pensa em fazer para atrair mais torcida feminina aos jogos do Santos? Aí ela faz uma observação. Por favor, nós mulheres também amamos o Santos Futebol Clube e não tem produto oficial feminino. O que nos faz comprar produtos piratas? Tem como resolver esta situação?
Muito, muito importante. Muito obrigado. Como é que é o nome dela? Juliana Almeida. Juliana, muito obrigada por sua pergunta. Nós temos um compromisso com as mulheres, acima de tudo, em estimular o futebol feminino. O futebol feminino é uma das grandes oportunidades, não só para o Santos, mas para os demais clubes brasileiros. Ele está em ampla ascensão, em especial no mercado norte-americano, no mercado europeu, e nós temos como compromisso também, que nós até, inclusive, analisamos algumas áreas aqui, para ver a possibilidade do próprio futebol feminino ter uma estrutura independente, uma estrutura própria, e não seja tratado como ali uma coisa, um puxadinho, um agregado ali ao futebol profissional. E como que nós vamos estimular a presença do público feminino? De várias maneiras. Primeiro, que nós temos como compromisso os jogos do Santos, os jogos em que o Santos for mandante, nós temos como compromisso de isentar as crianças até 12 anos de idade. Isso vai fazer com que a gente estimule crianças a irem aos estádios, as mulheres e as famílias, né? E por que isso? Como é que isso vai? Qual que é o benefício para o clube? Historicamente, o Santos, nos últimos 10 anos, não teve mais do que 60% da sua capacidade média nos estádios, em termos de público. Média de 60%, não tivemos mais de 60%. Nós, levando as crianças aos estádios, o Santos exercerá sua função social, nós iremos estimular o consumo, porque uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, ele geralmente vai com a mãe, aí a mãe leva o amiguinho, aí leva a amiguinha, o pai leva também o amigo da criança, então nós iremos estimular o público, as famílias a irem aos estádios, né? E ali, o menino de 3, 4 anos, ele quer olhar a baleinha, ele quer consumir, quer comprar pipoca, quer comprar a camisa do time, quer consumir o Guaraná, mas ele não quer, a única coisa que ele não vai assistir é a partida de futebol, mas cria aquele vínculo, aquele laço, né? E ali, esse é o segundo ponto, o fomento, o aumento do consumo dentro do estádio em dia que o Santos for mandante. E terceiro e melhor ponto, nós iremos formar o torcedor e associado do amanhã, né? Para que as crianças tenham essa proximidade, esse contato, né? Isso tudo vai fazer com que a gente aumente ainda o nosso público, aí a gente fala de maneira geral. Em especial para as mulheres, né, nós temos como compromisso, o Santos tem no seu quadro associativo, salvo engano, acho que 12% isso apenas é composto por mulheres, que é uma pena porque as mulheres têm uma sensibilidade muito maior do que o homem, e a gente precisa ter essa visão, esse olhar feminino, não apenas para o futebol. O estádio ficaria mais bonito, hein? Não, mas não só para o futebol feminino, mas para a estrutura geral. E nós temos como meta também, a partir do momento que nós internalizarmos o banco de dados do Santos, a gente quer fomentar parcerias de forma segmentada. Por exemplo, trazer parceiros e patrocinadores de empresas que não estão hoje no futebol, vestuário feminino, cosmética. Então tem uma série de oportunidades aqui que hoje os clubes não exploram, e é um público que realmente é um público consumidor, não estou falando por causa das mulheres, mas que é um público que não é hoje atraído, e aí o nosso departamento de marketing também irá tomar algumas ações para incentivar as mulheres a frequentarem os estádios. Na nossa chapa do conselho nós temos o compromisso de tentar colocar, se assim Deus nos permitir, né, e o associado assim o desejar, nós temos o compromisso de pelo menos, não é um número, não é o máximo ou mínimo, né? Não são limites, é meta, porque pelo número, como nós temos apenas 12% de associadas, nós temos que ver quem tem mais de 5 anos de sócio, de associação ininterrupta, quem tem acima de 21 anos e quem deseja realmente participar do conselho. Então a gente limita muito esse universo de sócios. Você imagina lá, nós temos 20 mil associados, 10% disso são 2 mil mulheres. Agora, quem tem 5 anos dessas 2 mil? Você reduz absurdamente esse universo. Né? E quem quer participar do conselho? Porque a gente tem associado no Paraná, em Brasília, que muitas vezes não tem condições de participar do conselho. Então, às vezes, ou até mesmo Santos, São Paulo, Campinas, mas a pessoa não quer participar. Então, a gente limita muito essa participação. Nós temos como meta de pelo menos ter mais de 10% de mulheres, não só por serem mulheres, mas pela qualificação, pela sensibilidade, pelo amor ao Santos acima de tudo, na chapa do conselho entre os primeiros nomes. Aliás, nós temos no nosso grupo uma conselheira que é bem atuante, a Débora Bargavaz, ela está fazendo esse trabalho na coordenadoria feminina da nossa campanha, ela está trazendo outras pessoas, temos a Paula Litt, que está aqui conosco também, que é uma associada, nós temos a Thaís Ursini, nós temos a Marisa Brigitte Mendes, que é conselheira também, está no nosso grupo, nós temos a doutora Nelly de Faria, que nós temos, deixa eu ver se eu não deixei de citar aqui alguma mulher que esteja no nosso grupo e que porventura vai contribuir ainda. Deixei numa outra live, fiz o convite para 2 torcedoras associadas que tenham essa condição, se elas quiserem integrar a nossa chapa, elas estarão entre os 60 primeiros nomes, com a possibilidade, assim, se nós conseguirmos, tiverem outros concorrentes e atingirmos os 20%, para que as mulheres participem efetivamente do conselho e de outras áreas do clube. A gente quer a presença realmente das mulheres no clube. Aí não falo só do futebol feminino, falo do Santos em geral.
Essencial, com certeza. Eu vou te fazer outra pergunta em relação ao programa sócio-torcedor, ok? Claro. O Santos hoje possui aproximadamente 20 mil associados. Confere estes números? Tá 23 mil, né? 23, desculpa quando você falou, 20 mil, aproximadamente, hoje. No Sócio Rei, 23 mil, quase 24 mil no Sócio Rei, né? No raio-x do Sócio Rei. Diminuiu, esse número era maior, aí diminuiu. E tem um problema aí, né? Vai ser feita uma auditoria agora, mas foram excluídas ali algumas pessoas. Né? 5 mil associados foram excluídos há algum tempo atrás. Foram excluídas as pessoas que não possuíam CPF na inscrição no seu cadastro. Mas veja o grande problema que isso nos traz. Lá atrás, né, as pessoas mais antigas faziam a inscrição sem possuir o CPF. E veja, eu não sei se é verdade, estou comentando que é uma possibilidade, mas comentaram que um ex-atleta do clube, o próprio José Macio, o Pepe, ele foi excluído porque no seu banco de dados não tinha o CPF. Então, eles devem ter corrigido esse equívoco, mas isso aconteceu. Né? Então, possivelmente aconteceu. Veja só o quão grave isso é de não se fazer a verificação adequada. Né? Então, e vou mais além. Como é que um clube que fala de captar receita no exterior, como é que você vai fazer a inscrição só por meio do CPF? E o americano, e o africano, e o mexicano, o argentino, o uruguaio, que não possui um documento nacional, que deseja, que quer se tornar sócio do clube. Então nós temos que ter ali torcedor que mora fora do Brasil. O mora fora do Brasil pode ser brasileiro, pode ser, mas aquele que não tem documento nacional, não tem o CPF, como é que vai fazer para tornar sócio do Santos? Então, nós não podemos impor limitações, né? Nós temos que ter mecanismos seguros, né? Mas a gente tem que dar a possibilidade da pessoa se tornar sócio do clube. A gente não pode criar dificuldades. Nós temos que ter opções, dar opções, né? E de forma segura, sem dúvida alguma, para não haver também falhas e equívocos, o cadastro de duplicidade, sócios fantasmas, realmente isso a gente não pode permitir, mas a gente tem que dar segurança dentro de um planejamento, dentro de uma estrutura, a possibilidade para a pessoa, o simpatizante que está fora do Brasil se tornar sócio do Santos. Tá, ok. Vou replicar aqui a pergunta do Cadu Gigante. O Santos deve 2 milhões pelo Sacha para o Inter e não teve a esperteza de trocar pela dívida. Yuri Alberto saiu de graça e ainda ficou a dívida. É verdade isso? Confere? Eu não sei avaliar aqui agora em relação a esses números. Né? Eles foram veiculados em alguns meios de comunicação, mas isso aqui ainda não consta oficialmente porque essas negociações foram feitas agora. Nós saberemos a partir do fechamento do primeiro semestre ou na apresentação do balancete do terceiro trimestre, nós teremos esse número detalhadamente. Se isso aconteceu, a gente sabe que pode ter acontecido, isso realmente foi uma grande falha na administração propriamente dita do clube. Né? Ok. Sacha rescindiu com o Santos, Milton? Também não sei informar objetivamente, porque esses dados oficialmente no clube eles não foram veiculados, a gente sabe por meio da mídia, e se a gente afirmar, a gente não pode falar em nome do Santos, nós estamos ali fiscalizando, a nossa ação ali, ela é preventiva, quando você recomenda quando você faz os pareceres, quando você faz algumas recomendações a serem seguidas pela administração, e nós atuamos também de forma repressiva depois, quando alguma irregularidade acontece, né, ou quando haja alguma resilição contratual, alguma rescisão contratual. Resilição é a parte não quer mais, ou rescisão quando há uma infração contratual, e aí se extingue o contrato. Então, isso tudo nós saberemos oficialmente quando o clube se manifestar, né, ou quando for apresentados os documentos oficiais. Ok. Ainda sobre o programa sócio-torcedor. Olha, no norte e nordeste do Brasil tem bastante santistas, porém, por não ter benefícios nas suas localidades, têm vontade, mas não se associam, né? O Milton tem um plano para que estes torcedores tenham benefícios ao virar sócio-torcedor? Eu acho que mais importante do que os benefícios propriamente ditos, nós temos que ter duas coisas em mente. Primeiro, manutenção de time forte e competitivo, que realmente o time seja um grande atrativo para que a pessoa possa se tornar sócio do Santos. Você imagina se um time vai muito mal, você pode colocar uma série de benefícios, pode colocar a taxa de mensalidade a R$1 que a pessoa não vai querer se associar ao clube. Então, o time forte e competitivo é extremamente importante. Segundo ponto, e mais importante que os benefícios, é a forma e a valorização
do torcedor, do associado, do público consumidor propriamente dito. Eu em conversa nessas idas ao Rio de Janeiro, conversando com alguns motoristas de aplicativos, né, do Uber, enfim, eu perguntava, a gente fazia um comparativo, eu perguntava que time você torce, então você é sócio, quanto você paga, tal. Aí um deles me falou, pô, eu pago R$ 69,90 por mês, quer dizer, o dobro do que paga praticamente no Santos, estava, e quais benefícios você tem? Não, você tem direito a voto? Tal? Não, voto só lá, é só o sócio titulado, ou então quem paga não sei quantos anos, depois de um certo tempo você pode adquirir o direito de voto, mas não é nesse valor de mensalidade. Então, veja, mas por quê? Por que você é sócio? Ele falou, porque eu sou valorizado, eu sou respeitado, olha como meu time está, eu estou contribuindo com o meu time. Eu falei, é verdade e tal. E mudamos o assunto. Então, o que eu quero dizer com isso? Os benefícios, o programa de sócio ele é até bom, assim, ele tem alguns benefícios, pode ter melhorias, mas mais do que isso, é a forma como o associado, como o torcedor, como consumidor, ele é tratado e respeitado. Não tem cabimento nós irmos no estádio e você ficar 20, 30 minutos no estádio com a capacidade média para baixo, né? Você ficar 30, 40 minutos parado a entrar ao estádio, ou ainda você tentar falar na Secretaria Social e ficar 30, 40 minutos pendurado ao telefone e não conseguir ser atendido. São ações simples, pontuais, que podem ser melhoradas e, consequentemente, os benefícios, né, que podem ser implementados. A gente tem pretensão para aproximar o torcedor que está fora deste eixo Santos-São Paulo, de criar um app interativo, que tenha ali quiz com a história do clube, com que você possa, ao você preencher os seus cadastros, o seu cadastro junto ao banco de dados, você possa ter ali mais pontos e benefícios, como é feito hoje, mas poderia ser melhorado nesse sentido. Para que isso? Porque o Santos, com mais informações, ele tem condições de negociar com parceiros o banco de dados e fomentar parcerias segmentadas, tratando de alguns nichos. Olha, jovens de 15 a 24 anos, mulheres de 20 a 50 anos, vocês conseguem identificar alguns perfis, né? Olha, associar ao eSports, por exemplo, que é uma maneira de atingir a geração millennials, as plataformas digitais, que serão fundamentais para essa aproximação do torcedor que está fora também deste eixo Santos-São Paulo. Então tem uma série de ações que serão feitas, né? E o marketing vai fazer o trabalho para realmente despertar o desejo, passando as nossas crenças, os nossos valores, a gestão responsável, que mostra que o Santos merece credibilidade. Tudo isso vai ser os benefícios serão consequências do número de associados que nós tivermos. Não adianta você falar, eu vou dar uma camisa para cada pessoa que se tornar sócia do Santos. Espera aí, ele paga R$200 por ano, vou dar um exemplo, e você vai dar a conta não fecha, a conta tem que fechar do ponto de vista financeiro, da viabilidade. Mas você tem que considerar, sim, uma série de benefícios para que o clube possa crescer, o quadro associativo possa crescer, você possa fomentar mais parcerias, e com essas parcerias você consegue ter uma estrutura que possa conceder mais benefícios e vantagens aos associados. Nós temos como pretensão também fazer algumas parcerias regionais, onde o Santos for mandante, tanto na Vila Belmiro, bem como em São Paulo, com bares, restaurantes, hotéis, pousadas, com a própria municipalidade, para que o torcedor, quando ele for ao jogo na Vila, em São Paulo, hoje não vamos falar do Pacaembu, que o Pacaembu vai entrar em reforma, mas próximos para receber as embaixadas do interior de outros estados, quando vierem a Santos para assistir as partidas, para que tenham ali alguns benefícios, paguem um pouco menos algumas outras coisas como hospedagem, alimentação, enfim, tudo isso faz parte do programa e dos benefícios que serão concedidos aos associados. Tá ok. Olha, estamos aí com 1h e 12 minutos, vou te fazer a última pergunta aqui, eu sei que você também tem seus compromissos aí com a sua família. Essa pergunta aqui é interessante, o torcedor há muito tempo vem sonhando com isto, né? E esta pergunta tem que vir nesta live, né? O estádio da Portuguesa foi a leilão há alguns meses atrás. Se eu não me engano, o valor inicial era de 163 milhões de reais, né? O valor da retrofit, Pérez liberou aí para a imprensa, para todos, né? 200 milhões de reais. Não seria melhor comprar o Canindé, o estádio da Portuguesa, do que fazer uma retrofit? Eu não vejo sob essa ótica, ao ponto de vista financeiro, porque o Canindé também precisaria passar por um retrofit. O Canindé, nem Vila Belmiro, nem estádio do Pacaembu hoje oferece. Eu tenho uma grande paixão pelos 3 estádios, falo aqui como torcedor, não como gestor, mas até pelas conquistas do Santos, vitórias fantásticas no Canindé, no Pacaembu, na Vila, e a questão motivação emocional, realmente, a nossa ligação que a gente tem com esses 3 estádios, são estádios memoráveis, mas nenhum dos 3 hoje tem condições de oferecer estruturas adequadas ao novo público consumidor.
né? O público hoje, ele quer vivenciar experiências, ele quer ter instalações e acomodações melhores. Para você poder praticar ingresso, praticar em determinadas áreas valores mais altos, em determinados locais, para você praticar valores mais baixos, para o público que tem um menor poder aquisitivo, encontrar um equilíbrio e aumentar as receitas ainda mais. Então, agora, para você permanecer grande, você tem que pensar grande. Hoje, se nós mandarmos só jogos na Vila Belmiro, ou só jogos no Canindé, ou ainda só jogos no Pacaembu, não resolveria o problema financeiro do clube no que tange a receita de bilheterias. Agora, a solução imediata para o clube, nós temos que mandar alguns jogos de forma equilibrada, jogos em Santos, jogos em São Paulo e alguns jogos em cidades onde haja grande concentração de torcidas. Mas aí é eventual, 2, 3 ao ano. Campinas, Rio Preto, por exemplo, eu estou dando aqui de forma hipotética. Tinha pensado em Curitiba, mas hoje os regulamentos das federações e da confederação talvez não permitam que o Santos jogue em outros estádios. Preciso verificar. Tivemos algumas mudanças, algumas restrições. Curitiba tem bastante santista. Sim, pô, a gente vai lá como visitante, é um elo. Os últimos jogos era torcida única, mas eu cansei de ver e jogar, de assistir jogo em Curitiba e a torcida do Santos voltando aquilo lá como visitante, coisa mais linda, né? Coisa mais linda aquilo. Então, e não só isso, mas o importante também, além desse equilíbrio, é uma necessidade financeira do Santos hoje, porque já foi provado que só jogo na Vila Belmiro não enche, só jogo em São Paulo não enche. Então, mas de maneira antecipada, de maneira planejada. O torcedor da capital vai saber quando vai jogar lá, nós vamos jogar esses 2 jogos em São Paulo. O Santos vai jogar esses 2 jogos aqui na Vila Belmiro. O Santos vai jogar um jogo aqui em Campinas. Isso vai fazer o quê? Com que a torcida, né, o torcedor, o associado, o consumidor nessa localidade, ele vai se planejar e se preparar, se programar para ir nesses jogos, né? Então, até porque e aí sim, a partir do momento que nós tivermos um retrofit ou uma arena, que não é para a próxima gestão, quem fizer esse tipo de promessa fará uma promessa que não poderá cumprir neste momento, mas a partir do momento que você tiver um estádio retrofitado ou uma arena multiuso, você terá que ampliar e atingir novos públicos, porque muitas pessoas não têm condições de manter a frequência constante, então você precisa ampliar isso, essa capacidade de público e de consumo, né? É uma necessidade para o Santos, não só para o Santos, mas para os demais clubes para permanecerem grandes. Para permanecer grandes, deve pensar grande. O projeto Retrofit entra no seu plano de governo para o Santos? É uma possibilidade o estudo, sim. Nós estamos fazendo um estudo de viabilidade, em especial por conta do terreno. A Vila Belmiro é um patrimônio nosso, nós já temos essa área, que é uma área nobre na cidade, né? O mais importante além do retrofit, é ver a viabilidade financeira, né? A viabilidade financeira do retrofit, a ampliação da capacidade de público, e se for um retrofit ou uma arena, nós temos que criar alternativas para que o Santos tenha receitas em dias de não jogos. Isso a nossa ideia, se for feito um retrofit de acordo com o estudo que for feito, né, se for viável o retrofit, nós iremos tirar a sede administrativa da Vila Belmiro, né, para que esses espaços possam virar bares, restaurantes, ampliação do museu, sala de eventos, e que ali seja uma grande plataforma de negócios de empresas, não só da região, mas empresas de outras partes do mundo, né? As dívidas são importantes. Vou fazer um comentário aqui em relação às dívidas. As dívidas são importantes, mas mais importante, né? Eu fiz essa pergunta, fiz esse comentário uma vez recentemente com um amigo. Mais importante é o Santos ter condições de aumentar a sua capacidade de arrecadação e manter as dívidas sob controle. Esse equilíbrio da parte administrativa, a parte financeira e a manutenção de time forte e competitivo será o grande sucesso da próxima gestão, se for nós ou se for outro mandatário. Por que eu digo isso? Porque a dívida do Santos, todos os clubes possuem dívidas, mas... 400 milhões, se eu não me engano? Está entre quase 500 milhões, nós vamos ver a exatidão depois quando fechar o balanço deste ano. Mas o que eu quero dizer, nós faremos uma auditoria externa independente para verificar da publicidade e transparência em relação a isso, mas por que eu digo isso? Tem como pagar essa dívida, Milton? Essa dívida é pagável? Não existe mágica, não existe milagre. Ou você vai falar, tudo bem, eu vou vender 2 jogadores e vou pagar a dívida. Tudo bem, aí você não mantém um time forte competitivo. Nós temos como meta, não é limites, meta reduzir a dívida de 1% a 3% ao ano. E por que eu digo isso? Porque só do fato da gente parar a dívida e tentar diminuir um pouco e mantê-la sob controle, uma coisa é ter dívidas, outra coisa é estar inadimplente. Tá? Então, nós temos que renegociar as dívidas a curto prazo, as que mais preocupam são as dívidas a curto prazo. Eu não vou antecipar uma dívida que tem que pagar daqui a 10 anos para pagar agora e deixar de investir no CT da base, por exemplo.
Nós temos o quê? A gente tem que ter, e não existe milagre. Se o Santos arrecada 200, nós temos que gastar 180 com a sua manutenção, com a sua estrutura, gastar 10 para pagar a dívida e gastar 10 para comprar ativos. Isto é, colocar o dinheiro naquilo que vai me trazer mais dinheiro. Categorias de base, o app interativo, o futebol feminino, os esportes olímpicos, um retrofit ou a construção de um patrimônio imobiliário chamado Arena, que deve ser onde haja grande concentração de torcedores para que possa realmente seja uma plataforma de negócio para o clube, não apenas a partida de futebol. Nós temos 2 exemplos em São Paulo de bons estádios, um deu certo, outro não deu. A Allianz Parque deu certo, Itaquera não deu certo. Então, a viabilidade financeira não foi boa em um e foi boa em outro. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, o Santos, não adianta mais ficar aqui, olha, nós vamos jogar aqui, acolá. O Santos é de onde? O Santos é do mundo. O Santos tem sua sede em Santos, mas o Santos é do mundo. E aí, o que nós temos que fazer? A partir do momento que nós encontrarmos esse equilíbrio financeiro, renegociando contratos, alongando a dívida a curto prazo, renegociando com juros melhores a curto prazo e comprando ativos, investindo naquilo que vai trazer mais receitas para o clube, automaticamente nós teremos uma capacidade maior. E a dívida que ela poderá ser paga em 15 anos, você vai antecipando isso. Olha, sobrou um pouquinho mais aqui, sobrou 2, 3 milhões aqui, paga um pouquinho ali. Sobrou mais um pouquinho aqui, esse segundo ano, paga ali, terceiro ano, paga ali. Aí você vai antecipando, mas sem perder a sua estrutura, sem perder para que você possa manter um alto nível técnico e alta performance, mantendo assim a competitividade do Santos com os demais clubes brasileiros. O Santos hoje, só para falar aqui em números, eu não sei se eu citei isso, o Santos hoje trabalha, o orçamento é de aproximadamente 200 milhões. O ano passado teve um pouquinho mais em razão da negociação do Rodrigo, que foi contabilizado no passado. Os da capital hoje estão beirando entre 460 e 600 milhões. Então, veja, em 3, 4 anos, eles terão uma estrutura muito maior do que a nossa, em todos os sentidos, em competitividade, em time, em volume de negócio, e isso vai refletir diretamente no resultado do futebol profissional, do resultado do futebol feminino e até mesmo em toda a nossa estrutura. Né? Isso que é importante. Ou seja, tudo gira em torno do marketing, né, e da gestão. Então, muitas pessoas estão falando aqui que você está apto a ser presidente do Santos, né? Nós vamos encerrar a nossa live, não sei se tem mais alguma pergunta aqui, tem várias, né? Mas se for para replicar todas as perguntas aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã debatendo, que é gostoso falar do Santos, mas temos que encerrar a nossa live porque o Milton também deve ter as obrigações dele para com a família, né, Milton? Eu agradeço aqui, se quiser ficar falando do Santos, a gente fica até amanhã, para mim é sempre um prazer, né? A gente tem realmente esse sonho em poder servir o clube, em poder transformá-lo, né, em poder mantê-lo sempre entre os grandes players, e nós temos condições. E eu quero dizer aqui, tem uma pergunta aqui da Chácara Nicolau Moran, só fazer esse comentário, estamos estudando a possibilidade, né, a Chácara Nicolau Moran fica ali em Riacho Grande, ali em São Bernardo, é um patrimônio do clube que realmente está abandonado. A gente passava muito lá na década de 90, aqueles atletas 92, 93, 94, realmente eram tempos memoráveis, mas e é um patrimônio do clube. Ali tem algumas limitações ambientais e nós temos como é uma possibilidade, não vou afirmar que nós vamos ver a viabilidade financeira disso, de fazer as manhãs esportivas na Chácara Nicolau Moran em alguns finais de semana. É uma possibilidade de aproximar o torcedor, o associado, os jovens, as famílias do Santos, em especial da região do Grande ABCD e interior de São Paulo. Então é uma maneira de nós darmos uma utilidade, uma função social àquele patrimônio do clube e também ali descobrir eventuais talentos com os campeonatos, com as manhãs esportivas que serão organizadas pelo departamento competente. É uma possibilidade, não é promessa, tá? Nós vamos ver a viabilidade financeira disso. Ok, Milton. Quer falar mais alguma coisa antes de nós terminar a nossa live? Nós terminarmos a live? Eu quero sim, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, muito obrigado mesmo, estarei sempre à disposição para falarmos sobre o Santos, sobre outros assuntos. Eu quero deixar aqui o associado, a associada, que independentemente de sua escolha, nós queremos o bem do Santos Futebol Clube. Nós estamos passando por um momento de adversidade, por uma crise, por uma das maiores crises políticas, institucionais, financeiras, futebolísticas da história do clube, pelo menos do tempo que eu tenho de vida, eu tenho 39 anos, nunca vi uma crise tão grande como essa. E eu quero dizer aqui que todas essas dificuldades que nós encontramos, nós temos que construir soluções em conjunto. Independentemente de ser o candidato A, B ou C, avaliem as propostas, avaliem o histórico dessa pessoa, avaliem as pessoas que fazem parte daquele grupo político,
né? E que a gente, independentemente da escolha, a gente possa manter o respeito, a urbanidade, a cordialidade e o amor, acima de tudo, ao Santos Futebol Clube. Nós, como humanos que somos passíveis tanto de erros bem como de acertos, mas todos queremos o bem do Santos Futebol Clube. Então, independentemente se é de Santos, se é de São Paulo, se é do interior, se é de outra parte, de outra região do país, somos todos santistas e nós queremos construir o que é melhor para o Santos, o que é melhor para o associado, para a associada, para o torcedor, para a torcedora, e para que a gente possa realmente colocar o Santos e mantê-lo sempre entre os grandes players mundiais. Parabéns, Milton, mais uma vez agradecer pela sua presença. Quer responder aí a pergunta do Cláudio Luiz? Claro, com certeza. Eu vejo, é importante, né, os direitos de televisão. Hoje é uma necessidade não só do Santos, o Santos, bem como outros clubes, 50% de suas receitas ordinárias, algumas até mais. No caso do Santos, ano passado tivemos 185 milhões de receitas ordinárias, isto é, aquelas certas e garantidas, 110 milhões foram originadas das cotas de televisão. Eu sou favorável a essa mudança. Realmente pode trazer, é um caminho para os clubes, mas não é a solução para os campeonatos propriamente ditos. Por que eu digo isso? Porque nós teremos aí 3, 4 clubes, quando estiverem mais estruturados, negociando de forma individualizada com algumas emissoras de televisão, eles, por exemplo, terão 400 milhões de receitas só advindas dessa parte da receita dentro do fair play financeiro, e nós teremos aí 16, 14, 15, 16 clubes aí recebendo aí 30, 40 milhões. Isso, num curto espaço de tempo, vai trazer menos competitividade e menos receitas para manter o equilíbrio, tanto financeiro bem como nível técnico. Eu sou favorável a negociações coletivas. Nós temos que, como era feito no Clube dos 13, até 2010, salvo engano, 2010. Eu vou olhar depois na internet quando foi extinto o Clube dos 13. As negociações coletivas, elas trazem, ainda que um clube receba 150, outro 120, outro 110, isso mantém ali um equilíbrio na parte financeira e mantém também, os clubes terão aí capacidades iguais nas suas contratações, nas suas gestões, na manutenção de suas estruturas. Vale lembrar que dentro do fair play financeiro, quando a gente fala de fair play financeiro, nós temos que ter o equilíbrio em formas igualitárias, em partes iguais de, primeiro, receitas originadas das cotas de televisão. Segundo terço, a venda de propriedades e licenciamentos do clube. Terceiro, match day. E match day não é receita de bilheteria, é tudo que é inerente ao dia do jogo. E aí nós incluímos a contribuição de associados, as ativações durante o dia, as vendas de produtos, serviços e tudo aquilo que é ligado ao dia do jogo. Isso tudo é receita de match day. E o Santos tem muito baixo isso, as receitas de match day e venda de propriedades e licenciamentos. Aí tem outros fatores que a gente pode bater papo sobre isso numa outra oportunidade, mas o Santos ele é dependente, aí quase 60% do ano passado veio da cota de televisão. E você negociar isso diretamente, aí vamos falar propriamente do Santos, de forma individualizada, a gente não tem força, porque a gente não pode abrir mão dessa receita. A gente não consegue negociar isso em pé de igualdade com uma emissora de televisão, por exemplo. Eu não vou citar nomes aqui, mas e se nós trazermos isso por meio do streaming, que é uma plataforma que tem que ser, é um dos caminhos, nós temos que nos preparar e nos organizar para isso. O Santos não tem know-how. Nós fizemos em 2015 a negociação, nós deixamos de ter a receita da Umbro, que era uma receita expressiva, que era de 8 a 12 milhões, não lembro o número exato agora, comercializamos a camisa e distribuímos internamente, né, com a capa, e aquilo ali foi realmente um insucesso. Nós arrecadamos de 3 a 4 milhões, além de ter tido trabalho, não conseguimos alcançar o número que a Umbro oferecia costumeiramente nos anos em que ela sempre foi parceira do clube. Tanto é que voltamos para a Umbro, né? Então, é isso que a gente espera realmente, que o clube possa aí, ter esse equilíbrio, observar o fair play financeiro. Ok, Milton. Então, mais uma vez, você pode estar se despedindo do pessoal, que nós vamos encerrar a nossa live. Mais uma vez aí, pode se despedir. Eu quero agradecer imensamente a você por essa oportunidade. Vamos conversar mais vezes. Agradeço a cada internauta por estar nos acompanhando, pelas perguntas, pelas sugestões, pelas críticas construtivas, elas sempre são muito bem-vindas. Ninguém é dono da verdade, nós estamos aqui num processo de construção e o Santos vai entrar nessa nova era. O Santos eu não quero entrar, aliás, nova era não, porque esse foi um termo utilizado pelo último mandatário e não deu muito certo, né? Então o Santos, ele precisa ser transformado, nós precisamos nos adaptar à nova dinâmica e à nova realidade do mercado global. E cada um de vocês exercerá esse papel importante na transformação do nosso querido e glorioso Santos Futebol Clube. Espero que todos estejam bem, com saúde acima de tudo e que tenham fé em Deus, porque com fé em Deus tudo é possível.
Muito bem, Milton. Milton, você aguarda no PV que eu vou me despedir do pessoal, tá bom? Tá bom. Pode aguardar aí, viu? Galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa live de hoje com Milton Teixeira Filho, candidato aí, pré-candidato à presidência, né? Eu gostei das ideias dele, né? Espero que ele compareça mais vezes aqui no canal, né? Após ele vencer as eleições, se isto acontecer, né? E é isso, galera. Qualquer novidade, vou estar voltando aqui atualizando vocês de todos os fatos, né? Recebi algumas mensagens aí em relação ao técnico Gesualdo. Mais tarde, né, eu volto para falar um pouco com vocês. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui.